Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor and Frankl, Em Busca de Sentido. Análise da existência provisória. Dissemos acima que a razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa no campo de concentração não está nas causas psicofísicas enumeradas, no fato de se originar, em última análise, uma livre decisão. Isso queremos detalhar a seguir. A observação psicológica dos reclusos no campo de concentração revelou que somente sucumbe às influências do ambiente no campo em sua evolução de caráter, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Mas somente entregava os pontos aquele que não tinha mais em que se segurar interiormente, em que deveria e poderia consistir esse apoio interior? Eis a nossa questão. Os relatos e as descrições de casos vividos por ex-prisioneiros concordam em que o mais deprimente era o fato de um recluso geralmente nunca saber quanto tempo ele ainda teria que passar no campo de concentração. Ele não conhece o prazo para a libertação. Esse se entrava em cogitação, o que não acontecia em nosso campo. Era tão indeterminado que, na prática, a duração do confinamento não só era impossível de se conhecer, mas podia ser considerada ilimitada. Um conhecido pesquisador na área da psicologia apontou certa vez para o fato de que a forma da existência no campo de concentração poderia se caracterizar como uma existência provisória. De nossa parte, precisamos complementar essa caracterização dizendo que a existência no prisioneiro em campo de concentração pode ser definida como provisória, sem prazo. Ao chegar a um campo de concentração, os recém-internados geralmente pouco sabiam sobre as condições ali vigentes. Os que voltavam tinham que se calar. E de certo campo jamais alguém regressara. Ao pôr os pés no campo, entretanto, alterava-se o cenário interior. Com o fim da incerteza também já chegava a incerteza do fim. Não se podia prever quando chegaria ao fim essa forma de existência, se é que jamais sucederia. Como se sabe, o termo latino finis tem dois significados: fim e meta. A pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver em função de um alvo. Ela também não consegue mais existir voltada para o futuro, como faz a pessoa numa existência normal. Concomitantemente, altera-se toda a estrutura da sua vida interior. Começam a aparecer sinais de decadência interior, como os conhecemos também em outras áreas de vivência. Numa situação psicológica idêntica, encontra-se o exemplo, o desempregado. Também sua existência se tornou provisória, e também ele, de certo modo, não pode viver voltado para o futuro, em função de um alvo nesse futuro. Pesquisas psicológicas sistemáticas junto a mineiros desempregados permite analisar os efeitos desse modo deformado da existência sobre a percepção do tempo, sobre o tempo interior ou tempo de vivência, como se denomina na psicologia. No campo de concentração era assim: um breve período de tempo, por exemplo, um dia, preenchido por incertezas e violências a todo momento, parecia interminável. Um período mais longo, entretanto, digamos, uma semana, preenchido com a monotonia diária, parecia transcorrer com rapidez incrível. E meus companheiros sempre me davam razão quando dizia, no campo de concentração, um dia demora mais que uma semana. Tão paradoxal era essa percepção estranha do tempo. Nesse contexto, por sinal, vem também a lembrança, as certeiras observações psicológicas de Thomas Mann, em seu romance A Montanha Mágica, onde ele descreve a evolução de pessoas em situação psicológica análoga. Tuberculosos internados em sanatório que igualmente não sabem quando receberão alta e ficam numa existência sem futuro.
sem orientação para uma meta, assim como os tipos humanos confinados em campos de concentração. Um dos prisioneiros contou-me que, ao marchar numa longa coluna de reclusos recém-chegados, indo da estação ferroviária para o campo de concentração, teve o sentimento de estar andando atrás de seu próprio cadáver. Tal a intensidade com que ele experimentou, naquela ocasião, sua absoluta falta de futuro, o qual o obrigou a encarar toda a sua vida exclusivamente sob a perspectiva do passado, como algo passado, como de um morto. Essa experiência de ser cadáver vivo ainda é aprofundada por outros momentos, enquanto que na dimensão temporal se faz sentir o caráter limitado da detenção, faz-se sentir na dimensão espacial a limitação ou encarceramento. Aquilo que se encontra ao lado de fora do arame farpado, muito cedo parece inacessível e finalmente irreal, de certo modo. Os acontecimentos lá fora, assim como as pessoas de toda a vida normal fora do campo, assumem um aspecto de certa forma fantasmagórico para aquele que está dentro do campo de concentração. Na medida em que essa pessoa puder lançar um olhar para fora, a vida ali será vista por ela como que por um falecido que olha do além para este mundo. Em relação ao mundo normal, o recluso, com o tempo, se sentirá como se tivesse desaparecido para este mundo. Para quem entrega os pontos como pessoa, por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro, a forma de vida interior no campo de concentração acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado, já falamos em outro contexto. Ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente da realidade circundante implica certo perigo. E isso porque pode ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A desvalorização total da realidade, oriunda da forma provisória de existência do recluso, acaba seduzindo a pessoa a entregar os pontos completamente. Abandonar-se a si mesma, visto que de que qualquer forma tudo está perdido. Essas pessoas estão se esquecendo de que, muitas vezes, é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesmo. Em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração numa prova de sua força interna, elas não levam a sério a existência atual e depreciam-na para algo sem real valor. Preferem fechar-se a essa realidade, ocupando-se apenas com a vida passada. A vida dessas pessoas acaba se desvanecendo, em vez de alçar-se a um ponto alto justamente sob as dificuldades extremas da reclusão, para o que, em princípio, haveria a chance. Naturalmente, são poucas as pessoas capazes disso, mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançaram a grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, talvez jamais lhe tivesse sido concedida. Para os outros, entretanto, para nós, do tipo médio e frouxo, passava a valer a advertência de Bismarck, abre aspas, a vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, quando na realidade já passou. Fecha aspas. Variando um pouco, poderíamos dizer que a maioria das pessoas no campo de concentração acreditava ter perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no campo: vegetar como os milhares de prisioneiros ou, como uns poucos, vencer interiormente. Gostou? Compartilhe, curta e deixe seu comentário, que ele é muito importante para me dar o norte das leituras. E o próximo é Spinoza como educador. Um grande abraço e fique.